E a gente segue com outras informações ainda sobre esse assunto da Venezuela. Hoje, um pouco mais cedo, também, durante a minha conversa com o deputado Zé Neto, aliado do governo, ele condenou as ações do governo americano na Venezuela e disse que acende um alerta para um risco muito danoso no cenário internacional. Abre aspas, ele disse, eu acho que a gente não se deve entrar só por conta da Venezuela. A questão é um conceito para o mundo, que envolve as nações, a soberania e as agressões que isso vai desencadear, foi o que disse Zé Neto. Ele ainda disse que não concorda com o que aconteceu nas eleições da Venezuela, mas que isso é um assunto que é necessário ser resolvido entre os mecanismos bilaterais. Do jeito que foi feito, abre um risco muito danoso para o mundo inteiro. Vamos ouvir então as nossas comentaristas, ou melhor, os nossos analistas aqui nesta sexta-feira. Quero começar com o Túlio Nasser, que estava de férias, está de volta. Então o Túlio vai ralar um pouco mais nessa sexta-feira, analisar um pouco mais, porque quem está chegando de férias tem que analisar um pouco mais nessa sexta-feira, né, Túlio? Seguinte, quero ouvir de você aqui sobre a Venezuela, porque automaticamente não houve uma eleição legal dentro de uma democracia. Sumiram com as atas. Quando começa a ter um diálogo, uma negociação com a vice de Nicolás Maduro, automaticamente estão reconhecendo as eleições quando as atas sumiram, foram rasgadas, jogadas fora? Pois é, Bruno, eu voltei de férias realmente e fiquei com a cabeça fervilhando, porque tem tanta coisa para falar sobre esse cenário geopolítico e geoeconômico que envolve Estados Unidos e Venezuela, que eu tenho que separar algumas coisas aqui, porque senão eu vou ficar 10 horas aqui no programa falando, viu? Mas olha só, sua pergunta é muito importante porque ela revela aquilo que Maquiavel sempre dizia, né? Maquiavel foi um grande filósofo que desvendava a cabeça dos políticos. E ele dizia que os políticos sempre têm duas verdades, aquelas que se apresentam ao público e aquela realmente que corre dentro dos bastidores. E normalmente essa é a que é a verdade verdadeira. O que está acontecendo nesse cenário todo? De um lado, é bem verdade que a Venezuela é sim uma ditadura, é um regime opressor que condenou 90% da sua população à linha de miséria, não respeitou o resultado das últimas eleições e por essa razão existe sim uma grave violação aos direitos humanos. E essa sinalização da vice-presidente agora, que agora é presidente, deixa claro exatamente que houve, sim, processos ali viciados na questão eleitoral e, portanto, a libertação desses presos, todos esses acenos são fundamentais. E diferente do que ela fala para a população venezuelana, ela está, sim, alinhada e obedecendo Donald Trump. Por quê? Porque se ela tivesse obedecendo à Constituição da Venezuela, ela deveria marcar eleições para os próximos 30 dias, algo que ela não fez. Ela também está negociando o petróleo com os Estados Unidos, e não só o petróleo, viu? As terras raras também, que eu acho que é aquilo que Donald Trump está mais de olho. Por quê? Porque ali na base do rio Orinoco existe 12 mil quilômetros quadrados de terras raras, que são aqueles minerais fundamentais para a questão da energia elétrica, as baterias de carros elétricos, condutores eletrônicos, inteligência artificial, e isso não foi falado, mas com certeza esse é um interesse maior de Donald Trump, o mesmo que ele teve em relação ao Brasil. Ou alguém já se perguntou por que Donald Trump retirou a sanção de Alexandre de Moraes e voltou atrás em muitas das tarifas? O que o Brasil ofereceu a Donald Trump? Exatamente a questão das terras raras, que é aquela que não está sendo divulgada ao público, Bruno Pinheiro, deve estar por trás dessas negociações. É isso que Maquiavel advertia. Vamos olhar o que os políticos não falam e não aquilo que eles falam. Mônica Rosenberg, já tirando aí um ganchinho que o Túlio deixou pra gente, o Brasil deve se preocupar, a América Latina em geral deve se preocupar com essa nova ordem mundial ditada por Donald Trump, ou Lula, com as grandes negociações, com as articulações, a diplomacia brasileira está preparada para, se esse chumbo grosso vier também para o nosso lado? Márcia, eu fico admirada com a quantidade de pessoas que está tentando entender os motivos que estão por trás da invasão da Venezuela, os motivos, as histórias, o que está por trás, o que os políticos não estão falando. O Túlio trouxe uma análise muito bem feita, mas a verdade é que não importa o que está por trás, porque o que importa é olhar o que está pela frente, que já é suficiente para preocupar por um lado e para nos trazer um questionamento que não está sendo feito.
todo mundo que é minimamente ligado ao mundo jurídico sabe que a invasão não tinha apoio, não tinha respaldo, não poderia ter acontecido, aquilo lá foi errado. Mas também todo mundo sabe que o poder na Venezuela era ilegítimo. E não adianta falar que tinha que procurar os mecanismos multinacionais, porque a Venezuela tentou, por anos e anos e anos tentou. E o arcabouço jurídico internacional, a diplomacia internacional, não ofereceu solução, não ofereceu resposta. E aí as pessoas estão falando, abriu um precedente. Não abriu precedente nenhum. A Rússia já invadiu outros países, a China estava lá exercendo de forma muito nefasta o poder em cima de Nepal, Tibete, Macau, Taiwan, Hong Kong. Então, o Trump simplesmente continuou na toada de todo mundo. Já haviam feito isso na América Latina, fizeram com Noriega. Eu já falei repetidas vezes aqui na Jovem Pan que minha aposta é que se o Trump fizesse alguma coisa, ele ia fazer o que foi feito no Panamá. Aí vem as comparações com Líbia, Síria, que são países muito diferentes. Ele entrou, ele retirou um elemento e, gente, porque a pressa? Não precisa ter eleição daqui a 30 dias. Essa transição tem que acontecer devagar. Então, são duas questões que a gente tem que estar se perguntando agora. Muito mais importante do que tentar entender se o Trump queria o petróleo, se o Trump queria mandar na América Latina, como aquele documento de novembro dizia que a estratégia era essa, ou entender se o Trump queria realmente atacar narcotraficantes, que nós sabemos que não é. Mais importante do que tentar entender a cabeça de um maluco como o Trump é tentar entender o que pode ser feito hoje, que mecanismos a gente pode criar no direito internacional para que situações como essa sejam contempladas. Quando existe um país onde o poder não é legítimo, como é que a comunidade internacional pode efetivamente atuar? Nós estamos vendo a revolução no Irã, o povo nas ruas, a imprensa não está falando nisso, mas eles estão derrubando o regime lá. Como é que o direito internacional vai se posicionar nessa situação? E parar de ficar insistindo, foi ilegal, foi ilegítimo. Como é que nós vamos criar mecanismos para que esses casos sejam, a partir de agora, olhados? E a segunda questão é, como é que pode ser feita a transição? O Trump já marcou uma conversa com a Maria Corina Machado. Ela não tem que acontecer nos 30 dias, está tudo muito mexido lá. Agora o que tem que ser feito é a libertação dos prisioneiros políticos, que foi declarado que iam libertar vários, inclusive minha amiga Maria Oropesa. Até agora não libertaram, soltaram 5 pessoas só. Esse é o primeiro passo. Vamos por passos, vamos parar de tentar adivinhar o que tem na cabeça de político, porque pode ter um cheiro muito ruim lá dentro, e vamos entender os passos que vão ser tomados a partir de agora. A Mônica falou sobre o Irã, a gente vai tocar nesse assunto já aqui em tempo real para você, e tem uma matéria completa no meu site de jornalismo colaborativo, o marciadantasnews.com.br. Então já a gente vai tocar nesse assunto, porque vídeos aí estão na internet com a população nas ruas, acabaram de tirar a internet do país inteiro, 12 horas eles ficaram sem conexão. Então a gente vai dar os detalhes também sobre a revolta no Irã já.